Boa noite. Estamos começando mais um trimestre da lição da Escola Sabatina e nesse trimestre nós vamos estar acompanhando esse tema tão maravilhoso, né? Nós temos um evento acontecendo, 500 anos de reforma e 500 anos de um evento que mudou o mundo. Nós estamos aqui com o nosso amigo irmão Alexandre Dantas, Olá, tudo bem? Patrícia Dantas e eu, Protágoras Oliveira. Eu gostaria de convidar os irmãos, né, para estar fazendo uma oração de joelho, pedindo ao Senhor a direção, para que nós possamos estudar esse tema maravilhoso. Amém. Pai Santo que habita nos céus, nós rogamos do Senhor o poder e o entendimento. Rogamos que o Senhor possa direcionar as palavras e que nós possamos entender, meu Deus, o ensino celestial para esse tempo. Amém. Nós queremos nos submeter ao Senhor aqui e pedir que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar e abençoar todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Como foi falado, está completando 500 anos de reforma no dia 31 de outubro. Mas que evento foi esse? E que importância, que relevância tem para os nossos dias? Na verdade, o trimestre inteiro, né, irmão Alexandre, vai ser falado sobre a questão da Epístola de Romanos. O tema, na verdade, central do trimestre será a Epístola aos Romanos, não é isso? Porém, tendo visto o contexto em que nós estamos vivendo, né, de 500 anos de reforma, nós podemos ver que essa epístola é central ao estudar a questão da justificação pela fé, que foi o tema de grande debate ali há 500 anos atrás, não é? E essa epístola de Romanos, ela influenciou o protestantismo assim como um todo. Grandes nomes do protestantismo foram influenciados por essa epístola, né? E nós vamos tentar entender quão relevante é essa epístola para cada um de nós nesse trimestre. Que o Senhor Deus possa nos guiar em cada momento, que nós possamos estar aptos a entender a mensagem de justificação pela fé que o Senhor nos traz no livro da Epístola aos Romanos. Graças a Deus, né? Então a primeira lição que nós vamos estudar hoje é o apóstolo Paulo em Roma. Então o apóstolo Paulo em Roma. Patrícia, você gostaria de ler o verso áureo para nós, que está em Romanos 1:8? Sim. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então nesse texto a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala primeiramente dou graças a Deus mediante Jesus Cristo. Então ele agradece a Deus por isso. Por quê? Porque ele estava vivendo ali em Roma, né, naquela época, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então ele estava feliz por isso, né? E nós vamos estudar o apóstolo Paulo em Roma, a igreja aos Romanos, que foi uma igreja estabelecida, né? E dizem alguns historiadores, alguns eruditos, que diz que essa igreja saiu de Atos 2, naquela pregação do Evangelho, né? Os apóstolos, Sim. onde que várias pessoas, 3.000 pessoas se batizaram, né? E essa igreja se firmou ali em Roma, louvado seja Deus. É como se Roma fosse a capital do mundo da época, né? Sim. A cidade mais importante do Império. Com certeza tinha muitos judeus que veio para Jerusalém na festividade e voltaram levando a mensagem. Agora, eu acho interessante o fato do verso áureo estar dizendo assim, que dou graças a meu Deus que em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Eu imagino a perseguição que havia em Roma, a capital do Império. Se nas províncias havia perseguição, imagine na capital do centro pagão da época. Com certeza, os cristãos romanos, eles eram muito mais perseguidos do que os outros irmãos espalhados pelo mundo, porque ali é a capital do paganismo, a capital do Império Romano. E por esse motivo, mas mesmo assim, eles continuavam firmes na fé. E se ouviam falar dessa fé à distância. E Paulo já deixa aqui em evidência, né, essa fé que eles tinham de permanecer firme pela mensagem que tinha recebido, mesmo diante de tanta perseguição. Aí tem um texto aqui embaixo na lição, é o terceiro parágrafo.
Porém, por mais que as questões imediatas abordadas por Paulo fossem relacionadas àquela localidade, né, Roma, ele escreveu uma carta para eles, são universais. Os princípios por trás dela, nesse caso, o princípio que nos ajuda a responder a pergunta, como uma pessoa é salva. Então, o trimestre vai falar sobre isso, né? Justificação pela fé. Paulo estava falando a um grupo específico de pessoas. Ele tinha um assunto em mente quando escreveu a carta. Mas, como sabemos, muitos séculos depois, em uma época e contexto totalmente diferente, suas palavras foram tão relevantes para Martinho Lutero quanto para Paulo, quando ele escreveu. E elas também são relevantes para nós hoje. Então é por isso que a gente vê na Bíblia, a Bíblia ela foi escrita para uma época, mas é relevante para nós hoje, porque a Bíblia é viva, né? É eficaz. O ser humano pode mudar os costumes, pode mudar as perseguições, os estilos, mas o ser humano é o mesmo. Sim. Então a Bíblia abrange todo ser humano, desde Adão até o último ser humano na volta de Jesus, né? É possível perceber que a palavra de Deus, como o Alexandre disse, ela é relevante e ela se renova. Amém. A cada geração, e a gente percebe que não é nada menos do que a palavra de Deus. Amém. Deus falando ao ser humano em todos os tempos, em todas as épocas, em diversas culturas. E a gente percebe que a palavra de Deus é uma só, trazendo ali a salvação e sempre correndo atrás do homem. Amém. Amém. É interessante que quando se fala de reforma, não podemos esquecer que a Idade Média é bem reconhecida mundialmente falando como a Idade das Trevas, a Idade da falta de conhecimento, e com certeza havia trevas espirituais também no meio do povo, né? Então essa epístola ajudou, né? Eu acredito que Deus, pelo seu Santo Espírito, guiou Lutero para tirar as trevas da Idade Média que estava sobre o mundo. E através dessa epístola, olha que relevância que tem essa epístola na vida do cristão. E é interessante também que um dos grandes pregadores, né, John Wesley, do século XVIII, que foi o grande pregador da Inglaterra e considerado um pioneiro do metodismo, ele foi muito influenciado pelo prefácio que Lutero fez à Epístola aos Romanos. Então, isso é muito interessante, notar que um dos grandes homens, né, do protestantismo inglês, John Wesley, ele já era pregador, ele já era pastor, por assim dizer. Mas ele viu, numa viagem que ele fez à América, no navio, ele viu que faltava alguma coisa. Quando ele estava com os morávios, né? Os morávios cantando, louvando a Deus, e ele com medo de morrer afogado no mar, com medo de um navio afundar. Quando eles perguntaram para os morávios, por que vocês estão tão alegres? Aí eles falavam sobre a justiça de Cristo. Cristo fez muito mais por nós. Então, quando ele voltou, ele foi procurar os morávios, e lá, quando ele estava com os morávios, eles leram a introdução, o prefácio, né, de Lutero, a carta aos Romanos, e ele sentiu algo diferente. Ele sentiu essa necessidade de Jesus como o nosso sumo sacerdote, como o nosso advogado, né, perante ao Pai, e ele foi nova criatura a partir de então, né? Então, que essa epístola não seja só relevante para a história do mundo, ao protestantismo ou ao John Wesley, mas que seja relevante em nossa vida hoje. Que nós possamos, nesse trimestre, eternizar isso em nossa vida e ver que nós cremos que a terceira mensagem angélica é a mensagem de justificação pela fé. Se a terceira mensagem angélica é a mensagem de justificação pela fé, então, com certeza, a Epístola de Romanos, historicamente, não perdeu sua relevância, mas ela vai até o fim, até a última mensagem de advertência ao mundo ser proclamada. Eu gostaria de ler um texto que está no Grande Conflito, até a minha versão é o Conflito dos Séculos, essa versão aqui, o Conflito dos Séculos, porque a página pode ser que não vai bater, mas o capítulo é o Poder Triunfante da Verdade. Diz assim, falou sobre Lutero, né, que foi relevante para a Reforma, principalmente para Lutero, essa epístola de Romanos, né? E aqui na página 156 diz assim, a Reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história desse mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo aos outros luz, que Deus permitira brilhar sobre ele.
Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Então aqui fala que a reforma não terminou com Lutero. Amém. Ela vai até o fim da história. E diz que aqui que Lutero não teve toda a luz. Porque a luz nós conhecemos que é progressiva, né? Sim. Pensa numa pessoa que, igual você falou, a idade das trevas, está tudo escuro. E acende a luz de uma vez, a pessoa pode ficar até cego, né? Ela Sim. ficou vários anos na escuridão. Então o que Deus fez? A luz, aos poucos, né? Progressiva. Até brilhar. Tanto é que nós sabemos que Lutero não guardou o sábado. Mas nós entendemos pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, a Bíblia também, que Lutero foi um homem que está salvo, né? Está guardado. Na volta de Jesus, ele vai ressuscitar. Então, Deus, em cada período, tem uma verdade presente. E ali foi uma verdade presente. Porque às vezes, Que muitos... caminho a outras verdades. Sim, porque às vezes a gente pega Lutero e quer viver como Lutero. Sim. Você entendeu? Mas Lutero teve a luz dele e a nossa luz é maior do que Lutero. Tanto é que nós precisamos ser julgados pela luz que nós temos, né? Sim. Nós precisamos ser julgados mais que Lutero, né? Sim. Que Deus ajude. Agora você acabou de ler aí que nova luz, a reforma não terminou com Lutero, vai Sim. até o fim. Então nós somos reformadores também. Sim. Agora, se Lutero, ao receber nova luz, foi perseguido, será que nos últimos dias, ao ter nova luz, assim como a profeta do Senhor disse, será que nós seremos perseguidos também ou não? Com certeza, se a gente seguir a mesma pegada dos reformadores, aquele que quer viver fielmente, está escrito na Bíblia, Sim. padecerão perseguição. Então todos que querem viver fielmente, buscando o Senhor, se reformar, vai ser perseguido. Não tem como. Amém. Não tem como. Vamos para domingo agora? Vamos. Domingo, gostaria de fazer até uma pergunta para os irmãos na reflexão, que os irmãos possam comentar também. Qual foi as características das cartas de Paulo? As cartas de Paulo, qual foi as características? O que ele mostra aí para nós? Vamos ler Atos 8, 23, na Bíblia? Vamos lá. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então por que Paulo passava pelas igrejas? Pastorear a igreja, né? Pastorear as igrejas. Exatamente. Eu entendo que Paulo, ele tinha um amor muito ardente pelas igrejas. Com certeza. Ele não tinha um autoritarismo. Ele gostava de cuidar daquelas igrejas porque o interesse dele era que todas as pessoas conhecessem ao Cristo. Não tinha um interesse comercial, né? Não tinha um interesse pelas lãs, Ele das tinha um ovelhas, né? interesse Amor, missionário, ele tinha um interesse pelas almas. Que ali, cada alma, cada pessoa para ele era uma aquisição do sangue de Cristo. Amém. Sim. E cada oportunidade que ele tinha de conversar com a pessoa, ele apresentava o Cristo. E até aqui na lição diz aqui, o primeiro parágrafo, bem importante. Ao visitar as igrejas de Galácia, Paulo descobriu que durante sua ausência, falsos mestres tinham convencido os membros a se submeter à circuncisão e guardar outros preceitos da lei de Moisés. Temendo que seus adversários chegassem a Roma antes dele, Paulo escreveu a carta aos romanos para evitar que a mesma tragédia acontecesse em Roma. Então é interessante, né? Lá em Galácia ele já viu que tinha problema lá. Que foi uma lição que a gente estudou no trimestre anterior, né? Que os judaizantes, né? Sim. Diziam assim, ó, as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, vocês têm que se circuncidar, porque senão vocês não estão salvos. Para ser filho de Abraão, ser uma pessoa salvo no reino de Deus, você tem que se circuncidar. E eu sempre comentei lá na igreja, no trimestre anterior, Paulo não era contra a circuncisão, ele era contra dizer que a pessoa faça isso para ser salvo. Tanto é que ele era circuncidado, né? Sim. Então Paulo, ele queria que as pessoas fossem circuncidadas o coração. Isso era mais importante do que os ritos. Mas Paulo não era contra os ritos em si. Ele era contra aquilo que as pessoas diziam. Você tem que fazer isso, senão você não vai ser salvo. Tanto é como os fariseus combatiam Jesus, era sempre você está destruindo a lei de Moisés. Sim. Então
Paulo, Jesus, como os apóstolos, sempre combatia, né? Essas religiosidades, essas tradições com medo de ser salvo. E tanto é que a reforma, como Lutero falou, é só a graça, né? Sim. Só a escritura. Por quê? Existiam tradições que estavam acima das escrituras. O papado dizia, né? O Papa era o Deus na terra. O que ele dizia era dito. Então eram tradições acima da Bíblia. E o que Lutero falou? Não, só a graça, só a escritura. Aí faz sentido, né? Sim, com certeza. Totalmente. Eu gostaria de ler um trecho que está em Atos dos Apóstolos, nas páginas 385 a 387, mas é um pequeno trecho que eu vou estar lendo, e nos diz: nas igrejas da Galácia, aberta e descaradamente, o erro estava suplantando a mensagem do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, tinha sido virtualmente renunciado pelas obsoletas cerimônias do judaísmo. O apóstolo viu que, para que os crentes da Galácia fossem salvos das perigosas influências que os ameaçavam, as mais decisivas medidas deviam ser tomadas, dadas as mais penetrantes advertências. Eu entendo que nós estudamos bastante sobre esse assunto e sobre as controvérsias que houveram durante aquele período e naquela igreja em especial. A gente percebe que Paulo ele tinha aquela preocupação das pessoas não viverem aquilo que talvez ele tenha vivido antes de conhecer a Cristo. Assim diz o Senhor. Ele conhecia, ele sabia os perigos que ali cercavam as pessoas de, ao invés de abrirem e florescerem a vida cheia do Espírito Santo e da mensagem do Cristo que ressuscitou, eles estavam correndo risco e estavam fazendo isso, né? Retornando às obsoletas cerimônias do judaísmo, o que incluía a circuncisão. Mas será que nós, como igreja, nós podemos padecer do mesmo risco nos dias de hoje? Será que é só na época de Paulo que tinha esse risco de sair do que foi proclamado, da mensagem? Quais perigos nós temos hoje em relação a isso? A pregação do outro evangelho, fé somente crer e você vai ser salvo. Não precisa fazer nada, irmão. Na volta de Jesus ele te transforma. Fica sossegado. Isso é um dos que eu penso que pode sucumbir o evangelho, né? O evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. Então, quando a pessoa aceita Cristo, automaticamente isso vem por dentro. Ela é transformada, isso floreia para fora. Uma pessoa que era um bêbado, agora ele é temperante. Quando ele aceita Cristo verdadeiramente, justificado, recebeu a justiça imputada e comunicada, né? Uma pessoa que é prostituta, agora é uma pessoa sóbria, uma pessoa de Deus, uma moça cristã. Uma pessoa que está nas drogas, agora ele pode ser até um diretor de saúde da igreja, porque ele agora faz uma reforma. Esse é o evangelho puro. E esse evangelho que se pregam, que aceita Jesus, você fica como está, não tem problema. Isso é um evangelho barato que desmonta toda a justificação pela fé, destrói tudo o evangelho, né? Eu acredito que esse trecho que está aqui no livro Evangelismo também, eu acredito que ele explica bem, ele dá uma boa resposta aqui para nós, para essa indagação, para essa reflexão que nós podemos ter nos dias de hoje. A advertência, né, de que Cristo fez sobre as perseguições, sobre a cautelar-se dos falsos mestres, das doutrinas enganadoras, essa advertência que Cristo fez é várias vezes repetida. Contra os sedutores, contra os seus problemas científicos, deviam acautelar-se mais do que contra qualquer outro perigo que eles tivessem que enfrentar, pois a entrada desses espíritos sedutores significa a introdução dos erros engenhosamente preparados por Satanás para enfraquecer as percepções espirituais dos que não tiveram senão pequena experiência nas operações do Espírito Santo.
Então isso aqui ele diz muito para nós. A gente precisa estar bem vigias, né? Vigiando em todo o tempo, orando, pedindo a Deus o discernimento espiritual nas diversas situações, dentro e fora, né, da nossa comunidade cristã, da nossa igreja. E o esforço dos sedutores tem sido destruir a confiança na verdade de Deus e tornar impossível discernir a verdade do erro. Problemas científicos admiravelmente aprazíveis, fantasiosos, são apresentados com insistência à atenção dos descuidados. E a menos que os crentes se achem em guarda, o inimigo disfarçado em anjo de luz haverá de induzi-los a seguir falsos caminhos. Então essa luta não é nova, né? Não é nova. E continuando o que ela está falando, na parte 359, 360 do evangelismo, fala que um dos sofismas de Satanás que ele tenta derrubar hoje é derrubar os antigos marcos da fé. Então só para completar o que vocês leram, o que você comentou, vê que essa controvérsia sobre justificação pela fé sempre é recorrente na história do cristianismo. Veja que Salomão fala que não há nada novo debaixo do céu, né? Na Reforma, a controvérsia foi o quê? Justificação pela fé. E ainda digo mais, um pouco depois da Reforma, na época de Wesley, na vida dele a controvérsia também foi justificação pela fé. Ele tinha um conceito de salvação por obras, né? A questão de acordar de madrugada, a questão de ser uma pessoa piedosa, tanto ele quanto seu irmão Charles Wesley, né? E ele conseguiu perceber na conduta dos morávios a verdadeira justificação pela fé, e ele provou isso na vida dele. É interessante que ele não estava vivendo tão longe de Lutero, temporalmente falando, e mesmo assim o evangelho já estava em crise novamente. E dentro da nossa igreja, que Deus levantou com tanta luz, guiado, o Senhor levantou uma profeta, houve também crise sobre o mesmo assunto que nós estamos estudando. Houve no ano de 1888, com os pastores Jones, né, de Wagoner, em Minneapolis, a crise sobre justificação pela fé. Uma crise que foi séria, não foi qualquer crise. Uma crise que abalou os fundamentos da nossa fé, a união, a unidade da igreja abalou com certeza ali em 1888. Então, isso só para ver quão recorrente é esse assunto da justificação pela fé na história, tanto do cristianismo quanto do adventismo. E por fim, na década de 70, o pastor Desmond Ford também trazendo a justificação pela fé dos evangélicos. Então, quer dizer, e houve uma crise também, não foi simplesmente um cara que falou e foi embora da igreja, não. Um cara que falou e que levantou muitas dúvidas em nosso meio. E só para vocês verem quão recorrente, e isso que a Patrícia acabou de ler, que a nossa profeta fala, que é engenhosamente. Muitas das vezes não é percebido. Só depois, quando a crise está no ápice, que se percebe como que isso entrou, como que essa dúvida entrou, se era algo tão claro, se era algo tão já definido, não é? Que nós possamos, né, como membros e líderes da igreja, estarmos atentos a isso, com oração e submissão a Deus. Sim, aquele primeiro texto que eu li ali, no Grande Conflito, falou que Lutero não teve toda a luz. E às vezes, a grande crise que acontece entre nós hoje é pegar o que Lutero cria e trazer para hoje. É um erro terrível nosso, porque Lutero ele cria uma justificação imputada somente. Tanto é que ele fala, até a epístola de Tiago, né, a epístola de Palha, que ele fala fé e obras, né? Eu mostro tuas obras, que eu mostro minha fé. E aí Lutero chegou a essa conclusão, né, que não teve toda a luz. Ele cria uma justificação imputada, somente o perdão. A nossa igreja, nossa amada igreja que foi progressivamente na luz, Lutero, e vai até o fim, a luz maior, né, que nós temos, uma luz Bíblia, Espírito, profecia, de história deles, dos reformadores, é justiça imputada, que é o perdão, e comunicada, que é o poder para você andar na lei de Deus. Amém. Então isso é o completo, a justiça pela fé, né? Justiça imputada, perdão, e a comunicada, que é o poder de você viver uma vida de Cristo Jesus cada dia, porque Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Amém. Então, crescendo na escada da santificação, progredindo a cada dia. Essa é a justiça pela fé completa em Cristo Jesus. Amém. Amém. E segunda-feira aqui falou Paulo desejando visitar Roma. Por que Paulo tinha esse desejo de visitar Roma? É interessante que
os irmãos que estão aqui com nós, Patrícia e Potágoras, quando você deseja visitar uma pessoa, você não fica só no zap, né? Você não fica só no telefone. Ah, só no telefone tá bom, mata saudade. Você pode até falar, mas você quer estar com a pessoa, você quer ir lá, né? Você quer conversar cara a cara, você quer almoçar com ela. Isso foi um dos motivos, né? Que Paulo desejava estar com os irmãos de Roma, né? Com a igreja. Sim, com certeza. E ainda mais como um pastor, vamos dizer assim, né? Paulo ali estava pastoreando. Sim. Missionário, né? Então ele tinha um desejo, né? A igreja foi fundada, e como a Patrícia falou no início, aquele desejo de um pastor ver bem as suas ovelhas. Será que estão bem? Como é que está? Eu preciso saber, eu preciso ir lá com eles, né? Interessante. Aí Paulo buscou a ajuda da igreja estabelecida para evangelizar, né? Qual o princípio importante encontramos nesse fato, nessa missão dele? Qual o princípio importante? Aqui a igreja é uma, né? Deus levantou uma igreja e que nós somos um corpo. E esse corpo tem membros, não é? Se você visita um local do estudo bíblico para alguém, você vai ter que mandar essa pessoa ir buscar uma igreja. Qual igreja que nós vamos mandar a pessoa buscar? A nossa amada igreja, não é? Então, Deus levantou uma igreja, não várias igrejas, uma igreja. E, com certeza, tem uma pergunta aqui, nós devemos sim ir atrás, dar o estudo bíblico e pedir que as pessoas vá na igreja, né? A gente sempre tem o apoio da igreja, a igreja como um só. É interessante de ver que nós temos a oportunidade de viajar em vários locais com várias culturas diferentes. E mesmo assim, existe uma unidade, existe assim uma coluna vertebral. Por mais que o jeito de falar seja diferente, o jeito de pensar é diferente, existe, eu creio que Deus tem operado nisso, de ter uma igreja que é diversa, mas que é única. E graças a Deus que a nossa igreja, a amada Igreja 27º Dia, tem isso, né? Tem várias culturas em vários países, mas são unidas. A lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando é em todo o mundo. Exatamente. E o gostoso da igreja é exatamente a Escola Sabatina, onde se nivela todo mundo, né? Sim. Se nivela o rico, o pobre, e você pode comentar, você pode falar. Isso edifica. As pessoas às vezes dizem assim, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar na minha casa. Eu vou me perder se fazer isso? Não, eu creio que não. Mas o ruim é que você não vai ter como comentar com outras pessoas. Às vezes a pessoa pode divergir. Eu acho que o seu ponto não é assim, não. Eu acho que é assim. Então, várias pessoas comentando como a Escola Sabatina na igreja é uma benção. Porque você tem que raciocinar, o irmão pode não discordar de você, e você tem que ter paciência para você... isso desenvolve o caráter cristão. Você cresce, na verdade, Cresce, intelectual também. Uma troca de experiências, Troca né? experiência. Então ali está o rico, está o pobre, está o jovem, está a pessoa mais idosa. Então a troca de experiência, então é uma benção. A Escola Sabatina é o coração da igreja, é o órgão mais importante da igreja. Amém. Porque o culto, uma pessoa fala e você ouve. A Escola Sabatina não, você comenta. Eu fico triste quando na Escola Sabatina na igreja, a gente chega 9 horas, 9h30, igreja vazia, as igrejas que tem 200, 300 membros, vazia, meia dúzia de irmãos. Que triste, irmãos, que triste isso, né? Com certeza é muito triste. Mas voltando a essa pergunta que diz aqui, quando eu vejo os comportores mesmo, que fazem um trabalho maravilhoso, né? Sim. Quando eles chegam em uma cidade, eles têm que ter um apoio da igreja local. Se eles não têm um apoio da igreja local, fica muito chato, porque eles vão dar estudo bíblico, eles vão fazer pesquisa, né? E aí, muitas pessoas vão se interessar e muitas das vezes o comportor não pode ficar por muito tempo ali. Sim. Ou até mesmo um obreiro bíblico, um evangelista. Então há necessidade do apoio da igreja local. Sim. Mesmo que a igreja local não seja uma igreja assim tão missionária, ativamente falando, o fato dela recepcionar as pessoas, o fato dela receber, acolher aquelas pessoas, der estudo bíblico, fazer aquele trabalho mais passivo, isso é de suma importância, né? Como Paulo fala lá em uma das cartas, um planta, um rega, o outro, enfim, cuida, né? Assim é a obra de Deus. Sim, é o discipulado, né? O discipulado mesmo que a pessoa batizou na igreja, ela tem que estar na classe discipulada, ela tem que se envolver com os irmãos chamar ela para almoçar,
pequenos grupos junto com ela, ela tem que ser inserida dentro do contexto dos irmãos. Porque se ela for para a igreja, ela batizou, ela foi assistir o culto, vai embora, foi assistir o culto, vai embora, logo ela sai fora. Aquele Sim. trabalho que foi plantado, aquela semente vai morrer, Sim. aquela plantinha. Por isso que a igreja, que você falou, local, quando alguém dá um estudo, missionário, passa um missionário, comportou, tem que ter o apoio da igreja, de abraçar Amém. essas pessoas, né? Agora, terça-feira, interessante, como Paulo chegou a Roma? Porque ele queria ir em Roma, Sim. mas como que ele chegou, a circunstância que ele chegou agora? Não parece que foi algo planejado. Na verdade, sim, ele queria ir, mas as coisas correram totalmente diferente do que ele estava planejando. Né? Isso é bem interessante. Aqui está escrito assim, ó, Paulo finalmente chegou a Roma, mesmo que fosse como prisioneiro. Aí fala uma palavrinha para nós aqui, ó. Quantas vezes nossos planos não saem como prevíamos? Esperávamos, mesmo aqueles formulados com os melhores intenções? Sim. Então, às vezes a gente faz um plano, né? Eu vou até Rio de Janeiro. E desse jeito, eu vou de carro, vou passar, eu vou gastar tanto gasolina, e às vezes sai. Eu posso chegar nisso fora. Eu posso chegar, mas posso chegar 2 dias depois, né? E a gente, ser humano, nós somos com a mente assim, bem pequena comparado a Deus, quase nada, grão de areia, né? Um grão de areia. Às vezes eu planejo ir até o centro de São Paulo, tá, o programa tudinho. Aí o trem quebra, atrasa, eu não chego, não dá pra mim naquele dia e eu me aborreço com aquilo. Os 1000 anos na eternidade, os 1000 anos lá na glória, nós vamos tirar dúvidas das nossas mentes. E aí o anjo nosso pode até dizer, lembra aquele trem que você ficou bem bravo, que você perdeu, você não pôde ir naquele local? Sabe o que era? O inimigo intentava com você lá na frente. E eu fiz a circunstância para evitar de você ir. E hoje você está aqui. Então há tantas coisas que a gente não compreende, né? Por isso que a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, né? Então tudo coopera para nós. Amém. É muito interessante ver a submissão de Paulo, né, a Deus. Ele se submetia. Em outra ocasião, você vê que Paulo planejava ir para um local e Deus, o Espírito Santo, direcionou a ir para outro local, Sim. onde ele apanhou e onde ele foi preso. A prisão foi feia, aquela prisão, mas o carcereiro foi convertido ali, na graça de nome de Deus. Ainda em Atos dos Apóstolos, na página 464, assim, quase no rodapé da lição, nós temos uma resposta incrível aqui. Muito. Ela parece uma resposta assim, bem satisfatória para aquilo que aconteceu com Paulo. Como entender isso, né? Quais foram? Ele gostaria de ter visto o quê? Os irmãos de Roma em uma circunstância, mas ele acabou indo em outra, como nós já havíamos mencionado aqui, que foi na prisão. E Deus tinha um plano nessa questão, e eu vou estar lendo, e eu acredito que vai ampliar bastante a nossa compreensão sobre o assunto. Não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias, foi a atenção da corte atraída para o cristianismo. Foi como um cativo que ele rompeu de tantas vidas as cadeias que as mantinham na escravidão do pecado. E não foi só isso. Ele declarou, e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém. Filipenses 1,14. Então, isso é tremendo, isso é confortante, porque apesar de, às vezes, todas as circunstâncias adversas em que nós passamos, como o Alexandre mencionou, Deus ele sempre tem um propósito. E aqui ele conseguiu cativar mais pessoas para o Evangelho, para conhecer o cristianismo, e assim outras pessoas também ficaram encorajadas a ter essa mesma fé, a ter essa mesma coragem que tanto benefício trouxe ao Evangelho naquela época. Amém. E é bem interessante essa questão de algo que a gente não está prevendo, que todo cristão na história não esperava que o mundo ia chegar no que chegou, né?
Os reformadores criam que Jesus não ia demorar tanto tempo. E os nossos pioneiros também não. Ellen White morreu esperando a vinda do nosso Senhor. Nós não esperávamos fazer aí 170 anos de história. Né? Exato. Então, a questão que fica em relação à história, será que todas as coisas vão para frente, daqui para frente, correr conforme nós esperamos, ou ainda vai ter muito imprevisto nessa história? Será que ainda vai haver imprevistos daqui para frente em relação a nossas expectativas, em relação aos nossos planos? Porque a gente tem planejado, por exemplo, proclamar o Evangelho em todo mundo. E de certa forma isso está sendo feita, não é? Mas tem uma citação do Espírito de Profecia que fala que Deus vai trabalhar de forma totalmente que nós não estamos esperando. Eu falo isso porque, assim, por mais que nós estamos avançando, eu vejo uma certa crise na igreja, na instituição. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, que tipo de evangelho nós vamos levar? Tudo bem, estamos crescendo, temos números, estamos batizando, mas que tipo de evangelho estamos levando? Como é que o verdadeiro evangelho, que são as 3 mensagens angélicas, vão chegar ao mundo inteiro? Se nem mesmo entre nós parece ser algo claro, parece ser algo assim que as pessoas... Nós somos um povo comparado ao mundo pequeno, 20 milhões de adventistas. Mas mesmo entre nós, não parece que está algo claro na vida das pessoas que se converteram a essas 3 mensagens angélicas. Né? Como será que nós possamos se portar diante disso? A gente sabe pelas profecias que vai ter um povo para proclamar, né? Os 3 anjos representam os mensageiros de Deus. E tem um texto da irmã White que ela fala assim que nós devemos manter a boca do copo para cima. Porque quando vem a chuva serôdia, nos encha, né? Encha-nos, né? E interessante, então nós temos hoje a chuva temporânea está sobre nós. É ela que ela desenvolve o nosso caráter, né? A plantinha faz a plantinha crescer. Para que a chuva serôdia venha, nossa planta já está forte e aquela chuva forte não esmague a planta. E aí a gente dá o fruto, né? Só para florescer, para ser colhido. Então, o que a gente deve fazer hoje? Estar ligado com a videira em Cristo Jesus, manter o copo para cima, que é a nossa vida, para que possa, quando a chuva serôdia descer, e eu creio que com a chuva serôdia, milhares se convertem em um só dia. Está escrito isso. Amém. Então Deus é poderoso, como aconteceu em Atos. E interessante é que até o irmãozinho que não tem pouca leitura, não tem um curso, não estudou no ensino médio, nem completou, mas se ele estiver com o Cristo ligado à videira, com o copo para cima, vivendo a luz que ele tem hoje, ele vai ser um grande ministro do Senhor nos últimos dias. Louvado seja o Senhor. Amém. O Valéria concluiu. Isso. Eu tenho um texto aqui na página 15, do Maior Discurso de Cristo. É interessante esse livro. Olha que fala que as provações, Paulo estava passando aqui, ó. Só um trechinho. As provações da vida são obreiras de Deus para remover nosso caráter, impureza e arestas. Então as provações da vida são obreiras de Deus para remover nosso caráter, impureza e arestas. Penoso e precioso de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra do polimento. Dói, né? Ser polido. Sim. Mas a pedra é depois apresentada, pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. Olha, brilhosa, linda e maravilhosa. Presta atenção nesse textinho aqui, ó. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Então, se a pedra fosse ruim, Deus já... Se fosse um pedregulho... Então, se a gente está passando por provações, é porque nós não somos pedras emprestáveis, nós somos pedras preciosas, né? Porque ó, o mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Então, a gente está passando por perseguição, por provações, desemprego, é porque nós somos pedras preciosas de Deus. Então, eu era novo na igreja, quando uma moça que até participou da lição do Beco conosco, ela falou uma frase que eu nunca esqueço. Ela fala, se a tua vida estiver bem, irmão, tudo bom, você está tudo bem, não tem provação, toma cuidado que você não está bem na vida. Então, se a gente está tudo bem, não tem provação nenhuma, provação,
não tem nada, não tem perseguição, ninguém nos persegue, no trabalho, todo mundo dando tapa nas costas, igreja, há algum problema na nossa vida, algum pecado acariciado, toma cuidado. Porque o texto diz, aquele que quer viver fielmente, vai padecer perseguição. E não precisa falar. A pessoa vivendo o Evangelho, vivendo aquilo que Deus revelou através da Bíblia, Espírito e profecia, quietinho no seu canto, isso vai causar ódio naqueles que não querem viver. Você não precisa falar nada. Porque as trevas e a luz não se combinam, né? Sim. Que Deus ajude a ser luz e passar pela essa obreira de Deus, essa aprovação firme, porque nós somos pedras preciosas. O próprio Paulo, durante todo o seu ministério, passou por muitas privações e provações, né? Desde o chamado, Deus falou que importa que ele entenda o que é padecer por causa do meu nome, né? Então, todos, ao longo da história, todos os cristãos verdadeiros padeceram algum tipo de perseguição. Sim. Pode ver que na Reforma temos o exemplo dos anabatistas, né? E todos os que quiseram verdadeiramente, o próprio John Wesley após, como foi falado, após ter provado dessa verdadeira justificação pela fé, né, advinda do livro de Romanos, ele sofreu uma perseguição a tal ponto que ele não podia nem pregar nas igrejas anglicanas, que era a igreja onde ele pertencia. E ele mesmo resolveu ser um pregador itinerante, né? E saía em vilas e vilas, pregador de rua, pregando como um cavalo, né? E ele conseguiu converter muita gente. O Evangelho tem poder e Deus não precisa de um púlpito bem feito. É óbvio que é muito bonito pregar em um púlpito bem feito, mas ele precisa só de corações abertos, né? O próprio Deus, ele traz essa mensagem maravilhosa. E o Wesley, ele conseguiu comover pelo Espírito Santo muita gente. E ele foi uma das pessoas que sofreram também muita perseguição. Todos. Eu acredito que nos dias de hoje, igualmente, se nós queremos viver a verdadeira justificação pela fé de Romanos, que Paulo aqui prega, nós vamos sofrer as mesmas perseguições. E nós, adventistas, recebemos uma herança muito grande de Wesley. Sim, com certeza. Wesleyans, né? Metodistas. É interessante você falou dos anabatistas. Os anabatistas eles foram perseguidos pelos católicos e pelos protestantes. Exatamente pela questão da justificação pela fé. A questão da justificação pela fé estava inclusa no debate. Porque é aí que está, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem um ditado que fala, né? Fugiu da frigideira, caiu no fogo. Porque de certa forma, Lutero, ali ele combateu as obras. Mas dê uma olhada, que obras será que Lutero está combatendo? Porque, pensa bem, as pessoas elas criam assim, eu fiz algo de errado. Vamos supor que eu roubei as laranjas do vizinho, fui lá e roubei. E aí a pessoa ia subir a escadaria de joelho, rezava 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e ela fazia uma obra compensatória, uma obra meritória. Então, se ela fosse andando a pé até Roma, então essa obra ia compensar o erro que ela fez. Então, conta essa obra que Lutero estava combatendo. Sim. Não a obra de, se ele roubava laranja, a partir de hoje ele não vai mais roubar laranja. Não é essa obra que Lutero. Isso aí está subentendido, né, na questão do arrependimento, da justiça pela fé que você acabou de falar, imputada e comunicada, está subentendido que o cara que confessou que ele roubava laranja do vizinho, ele agora não vai mais roubar laranja. Essa obra, ela está subentendida que ela vai ter. Agora, não a obra meritória de falar assim, ó, já que eu roubava laranja, a partir de hoje eu vou começar a distribuir laranja para compensar o meu roubo. Não, nada que você faça, nenhuma dessas obras vai compensar o teu erro. Mas isso não significa que não haja uma reforma de vida. Provérbios 28:13, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu quero só ler um texto aqui, Mensagem Cordeiro, volume 1, página 73, dessa perseguição, dessa ainda provações, né? Olha o que está escrito aqui na página 73. Calúnia e opróbio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Então, calúnia e opróbio é a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Todos que, nesse texto, né, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, segundo Timóteo 3:12. Os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecido como foi o mestre que lhe deu essa obra a fazer em seu nome.
como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sinceros e diligentes forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais acerba será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não os devemos, porém, desanimar quando assim fomos tratados. Então, quando a gente for caluniado, não vamos desanimar como assim fomos tratados. Assim como Jesus passou aqui, está dizendo, assim nós seremos chamados de inimigos da igreja e inimigos da religião. Como os reformadores, os anabatistas, foram inimigos do Estado, né? Sim. Porque eles não queriam submeter ao batismo de criança, ao batismo infantil. É interessante que as acusações podem ser diversas, porém o espírito é o mesmo, se você for olhar bem. Existe dois partidos. O partido do assim diz o Senhor e o partido que é qualquer coisa que não é o assim diz o Senhor. Qualquer desculpa que não é o assim diz o Senhor é o outro partido. E isso que o irmão acabou de ler, eu acredito que até o fim isso só vai aumentar, não vai diminuir. Isso só vai aumentar. Por que será que, eu fico me perguntando, na Idade Média havia uma inimizade tão grande para aquelas pessoas que queriam viver o assim diz o Senhor. E hoje, aparentemente, a igreja está tudo em paz, está tudo bem, nós somos bem vistos até, né, pelo mundo. Será que tem alguma coisa de errado no meio nosso? Sim, a irmã fala, haja um reavivamento da igreja primitiva e as fogueiras da perseguição se acenderão. Então nós não estamos vivendo como a igreja primitiva. E os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como foi Cristo Jesus. Amém. Então, nessa época da Laodiceia, que rico sou, nada tenho falta, que é festa na igreja, quermesse em igreja, várias coisas para trazer o jovem, uma pessoa que prega um claro testemunho contra o pecado vai ser aborrecida. Isso, né, estou falando em geral, tudo, porque essa geração nossa é a pior geração que houve na face da terra. É a pior geração. E é interessante que nesse trimestre, então, nós vamos ter a oportunidade de discutir bem esse assunto. Uma vez que a questão do pecado que você acabou de falar está intimamente ligada à justificação pela fé. O que é a justificação pela fé, afinal de contas? Essa é a pergunta que fica, porque existe uma crise de entendimento sobre a justificação pela fé hoje. Será que, porque eu provei a justificação pela fé, eu estou livre de fazer, de deixar o pecado, não é? Então, eu acredito que esse tema será um tema recorrente, o tema da justificação pela fé. E tendo em vista que a terceira mensagem angélica é a mensagem da justificação pela fé em verdade, tendo em vista que é isso, eu acredito que essas crises de entendimento só vão aumentar, não é? De hoje em diante. E aqueles que querem ficar do lado da verdadeira justificação pela fé, vai acontecer exatamente isso que você acabou de ler. Opróbrio e calúnia. Agora, quarta-feira, Paulo usa uma expressão interessante, né? Ele vai chamar os irmãos da igreja de santos. Por que ele usa essa palavra santo? O que significa essa palavra santo? Será que essa palavra santo é aquela que se usava na Idade Média? Um homem canonizado é um santo. Aquela pessoa que se isola totalmente da sociedade? Sim, que mora lá como os monges viviam, né? Sim. Clausurado ali, não tinha convívio com ninguém. E um homem santo. O que essa palavra santo seria aí na lição? Interessante que eu já vi uma pessoa entendida do assunto falar que, de todas as definições que inclusive que eu já li aqui sobre santo, santo seria separado para um propósito especial, não só separado. Separado para quê? Que a gente fala santo é separado, mas separado para quê? Santo é separado para um propósito especial. Louvado seja Deus. Sim, aí o texto diz aqui, vou ler Romanos 1:7. Todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santo. Graça a vós outro, paz a parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, santo, separado, consagrado, é uma pessoa consagrada, está crescendo num processo de santificação. E separado do quê? Do mundo. O cristão tem que ser separado do mundo, não das pessoas, mas das práticas pecaminosas do mundo. Conselho sobre saúde, eu tenho um livro aqui, página 290. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, querem falar? Sim. Após. Olha que nosso irmão acha conselho sobre saúde, ó, na página 290. Olha o que ela diz aqui, ó.
Deus chama homens cujo coração seja tão constante como o aço, Amém. que permaneça firme na integridade, intrépidos às circunstâncias. Ele chama homens que permaneçam separados dos inimigos da verdade. Olha lá, a gente Amém. entrou a palavra separados, santos. Chama homens que não ousarão recorrer ao braço da carne, associando-se com os mundanos a fim de conseguir meios para o avanço da obra. Então chama homens que não vão grudar no braço da carne para ajudar na obra de Deus. Homens não consagrados. Associando com homens mundanos a fim de conseguir meios para o avanço da obra. Mesmo para a construção da instituição. Homens consagrados santos não vão pedir para um político fazer alguma coisa por nós. Porque isso é agarrar com o braço da carne. Sim. É a mesma coisa de que o João Batista fosse pedir para Herodes: olha, eu preciso de alguma coisa aqui para fazer. Um lugar para me pregar. Tem como você me dar um lugar para pregar? Não, é recorrer ao braço da carne. Não. Agora, Aqui, ó. Só terminando aqui, ó. Associando a fim de meio para a nossa sua obra, instituição. Ó, continuando. Em virtude da sua aliança com os incrédulos, Salomão, ó, vai falar de Salomão, adquiriu grande quantidade de ouro e prata. Sua prosperidade, porém, tornou-se sua ruína. Os homens hoje não são nada mais sábios do que ele, Salomão, e estão igualmente sujeitos a ceder às influências que causarão a sua derrota. Durante milhares de anos, Satanás esteve adquirindo experiência na arte de enganar, e aos que vivem nessa época hoje, apresentam-se ele como irresistível poder. Cuidado com o inimigo. Nosso único refúgio encontra-se na obediência à palavra de Deus, a qual nos sois dada como guia conselheiros seguros. O povo atual de Deus deve conservar-se distinto e separados do mundo, de seu espírito e das suas influências. Então, o povo de Deus deve ser separado, santo, da influência do espírito e da influência do mundo. Amém. Mas é interessante isso. Isso é muito interessante. Só que é muito interessante, esse estudo está bem no contexto da reforma. Está bem no contexto da reforma. Por quê, irmão Alexandre? Porque naquela época, ali, na época da reforma, tinha um outro conceito de santas pessoas. Santo é exatamente aquela pessoa que se separava da sociedade e muitas das vezes eram pessoas muito arrogantes, pessoas que não queriam lidar com as pessoas simples, se achavam santas, pessoas que tinham orgulho de se chamar santo, né? E Lutero, com a reforma protestante, trouxe um novo conceito aqui, que é o conceito verdadeiro, né, de santidade, que é você ser santidade em cada Área da vida. em cada momento da sua vida. Se você não é se afastar totalmente da sociedade, mas se você trabalha, lá você vai ser santo, você vai tratar as pessoas com misericórdia, você não vai defraudar ninguém, você vai respeitar o seu patrão. Se você tem a família, você vai ser santo lá na sua família, respeitando o seu cônjuge, educando seu filho, como assim diz o Senhor. Se você está com seus vizinhos, com seus parentes, você vai ser santo no seu contexto social. Então esse é o ser santo, que nem o Enoque era. Tinha momento de se afastar da sociedade para estar em comunhão com Deus, mas tinha momento de viver junto às pessoas comuns para testemunhar. É o estar no mundo, mas não ser do mundo. Quer ver um exemplo de separação? Que nós que devemos ser separados? O mundo faz o quê? Um namorado. Pô, vou namorar com aquela moça. Mas não é para casar. Vou namorar com aquela moça. Daqui um mês eu largo aquela moça e arrumo outra. Daqui um mês eu largo aquela moça e enrolo outra. E depois eu faço o quê? Ficar, não tem problema ficar. O cristão santo, separado do mundo, vai ser separado disso. Vai fazer coisas diferentes. Deus, eu gostaria de arrumar uma moça cristã, ou a moça quer arrumar um rapaz cristão. Ele ora e espera no Senhor, mas ele quer uma pessoa para quê? Para casar e ter uma família. Não é para ficar, não é para o desejo da carne. Então, nós temos que ser separados dessas atitudes, dessas influências, né? Amém. Esse vai ler? No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 302, contida aqui no comentário de Ellen White, né, juntamente com a lição da Escola Sabatina, há um trecho interessantíssimo e traz grande reflexão para nós, que diz assim: nossa santificação
é o objetivo de Deus em todo o seu trato conosco. Então, o objetivo que Deus quer em nós, no seu trabalho, na sua alimentação, nas decisões que você toma na vida, o objetivo de Deus para nós é a santificação. Ele nos escolheu desde a eternidade para que nós fôssemos santos. Cristo a si mesmo se entregou para a nossa redenção, para que pela nossa fé em seu poder para salvar do pecado, pudéssemos tornar-nos completos nele. Por que os cristãos não abrem os olhos para ver a obra que Deus requer que eles façam? Aqui está uma pergunta reflexiva para nós. Santificação é obra progressiva de toda a vida, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, progressiva, ela é a palavra-chave. Isso significa que eu vou estar crescendo, vou estar desenvolvendo, mas eu não vou estar regredindo. No livro O Peregrino, de John Bunyan, quando eu fiz a leitura dele, eu achei algo interessantíssimo, porque o peregrino, às vezes ele tinha as quedas na vida, ele caía ali no poço do desânimo, às vezes ele foi ali na feira das vaidades, né? Aquela ilustração, aquela alegoria que nos mostra, mas ele nunca mais retornou para lá. Ele nunca mais voltou a cair no poço do desânimo, ele foi progredindo. Então eu acho que em termos práticos dá pra gente entender bem essa questão, que a santificação é a progressão da vida no andar com Deus. É essa vontade que vossos desejos e inclinações sejam postos, né, em conformidade com a vontade divina. É a nossa vontade essa? Então eu preciso me perguntar todos os dias isso. E aqui eu acho que fecha bem essa questão e nós podemos aprender muito e nos diz: Deus não leva ninguém para o céu, senão os que primeiramente se tornem santos neste mundo. Mediante a graça de Cristo, aqueles nos quais ele possa ver Cristo exemplificado. Quando o amor de Cristo é um princípio dominante no caráter, então saberemos que estamos escondidos com Cristo em Deus. Quando a gente se recusa diante de uma situação magoar a Cristo, a gente percebe, ou outros percebem, que a vida da pessoa ela está escondida com Cristo em Deus. Amém. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. O mais fraco dos santos, bem como o mais forte, podem alcançar a coroa da glória imortal. Podem vencer todos os que, pelo poder da graça divina, conduzem a vida em conformidade com a vontade de Cristo. A prática nos pormenores da vida, nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, é não raro olhado como coisa sem importância. Assuntos por demais trivial, para que se lhe dê atenção. Mas, considerando que está em jogo, nada é pequeno quando ajuda ou estorva. Cada ato acrescenta seu peso na balança, que determina a vitória ou o fracasso na vida, e a recompensa dada aos que triunfam será proporcional à energia e fervor com que lutaram. Atos dos Apóstolos, página 313 e 14. Louvado seja o nome de Deus. Então aí a gente começa a entender a verdadeira justificação pela fé. Às vezes as pessoas são tentadas a entender justificação pela fé como sendo, opa, então agora eu estou livre para fazer qualquer coisa. Mas nós vemos que é justo nessa lição, está falando de santidade, justificação pela fé. Não existe separação, justificação pela fé é uma coisa, santificação é outra. Não, as coisas estão unidas, é uma coisa só, é um evangelho só, não é dois evangelhos. Exato. Como vemos que está perfeitamente unido. E exatamente essa mensagem que nós vamos levar ao mundo, a última mensagem de advertência ao mundo é a mensagem de justificação pela fé. Exato. Então essa mensagem que a irmã acabou de ler é a mensagem de justificação pela fé. Então, se eu não estou crescendo, irmão Carlos, diz que aceitou Jesus, e eu não estou crescendo em santificação, quer dizer que eu não fui justificado. Quer dizer que eu não aceitei a Cristo verdadeiramente como Salvador e Senhor. Eu tentei bromar as coisas, fazer Você entendeu? Então, se eu não estou crescendo, eu ainda não fui justificado em Cristo Jesus. Sim. Já a própria ilustração, né, que o nosso Senhor Jesus deu, que você não acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, não é isso que ele fala? Agora é interessante que um dia eu fiquei imaginando como que seria se você colocasse
uma lâmpada, né, um lampião debaixo de uma cama e acende. Qualquer pessoa que entra vai perceber que tem alguma coisa ali, né? Não tem como você esconder, a luz vai estar ali. E eu acredito que o cristão verdadeiro, que vive a verdadeira piedade, ele vai despertar nas pessoas, no meio que ela vive, sempre dois tipos de reação. Ou uma atração das pessoas, as pessoas vão se atrair a elas, ou repelir ao ponto da perseguição, que é onde a gente entra na questão da perseguição. Eu quero ler em Efésios aqui, está na lição, Efésios 1:4, né? Efésios 1:4 diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, olha que maravilhoso. Então todos foram escolhidos para isso. Amém. Todos foram predestinados a isso. Basta escolher, todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Isso é isso na palavra do Senhor Jesus. E assim, ó, como nós escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Só que às vezes a gente pode pegar esse texto solar e dizer, está vendo? Antes de eu nascer, já fui escolhido para ser santo e irrepreensível. Não tem como eu me perder. Eu já sou santo, irmão. Não importa o que eu faça, eu já sou santo. Só que segundo 1 Samuel 2:30, diz aqui, ó, para nós. Nós aceitamos a Cristo, né? Desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu para isso. Só que, ó, 1 Samuel 2:30, ó, portanto, Deus falando para Eli, né? Que os levitas seriam a casa deles sempre sacerdotes. Por isso diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Amém. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então, tem condição para que eu possa permanecer nisso. Jesus morreu por mim, desde a fundação do mundo. Eu nem tinha nascido, eu nem sabia de nada. Mas eu tenho que aceitá-lo e permanecer. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque a casa de Eli, Deus tinha falado, sua casa vai ser perpetuamente, para sempre. Vai fazer a minha obra, vai ser sacerdotes. Aí quando ele deu uma escorregada, né, com sua família, ele falou, longe de mim isso. Não. Aí no fim Deus fala, porque aos que me honram, honrarei. Amém. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Louvado seja Deus, né? Amém. Louvado seja que Deus possa nos ajudar. Com certeza. Nessa lição mesmo, né? Nesse mesmo assunto aqui, tem um trechinho na lição que faz todo sentido e para o nosso aprendizado também. A intenção original de Deus era que toda a humanidade encontrasse salvação em Jesus. O fogo do inferno era destinado apenas ao diabo e aos seus anjos. Então, todo ser humano foi predestinado para ser salvo, né? Sim. Todos Sim. nós. E é interessante de ver que Deus é um Deus paciente com cada um de nós. Tanto tempo de graça. Quantos anos de adventícia nós temos, por exemplo? Deus é um Deus muito maravilhoso, muito misericordioso. Sim. John Wesley, que é o pregador, que eu sempre gosto de citar ele, eu já citei ele várias vezes aqui, foi após ser pregador que ele encontrou a verdadeira mensagem de justificação pela fé. Então, às vezes, tem pessoas que já são pastores, têm cargos altos. Tem uma experiência já com Deus, né? Com Deus, mas não encontrou a verdadeira justificação pela fé. Então, a gente vê que é algo muito mais profundo, não é? Do que talvez até uma experiência teórica, né? Muito mais do que uma teoria, né? Que nem o pastor Ford dizia que a justificação pela fé é uma declaração. Eu não acho que é uma simples declaração, né? Está muito mais ligado a uma transformação de vida. Sim. Novo nascimento. Um estilo de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas. Interessante. Aqui na página 41 de Eventos Finais, o último texto que eu quero ler sobre essa página, Santos, né? Fala para nós adventista do sétimo dia. Olha que interessante. Que vai bater com o que você falou da semente angélica. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus, amém por isso, como um povo peculiar. O que é peculiar? Pode falar. Diferente, né? Sim, exatamente. É algo que, quando você fala isso é peculiar, é algo que não é igual às outras coisas, né? O povo peculiar. Aí ela vai falar, separado do mundo, com grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo. Lembra que falou lá? Nós somos uma pedra, né? E os ligou a si.
tornou-se o representante seus. Então nós, adventistas do sétimo dia, somos representantes de Deus. Olha que Do privilégio. Criador. E o chamou para ser embaixadores. Adventistas do sétimo dia, nós somos embaixadores. Não somos qualquer um. Seus na derradeira obra de salvação, derradeira última obra de salvação, a última mensagem de advertência ao mundo, são confiadas a nós, Adventistas do sétimo dia. O maior tesouro da verdade já confiado aos mortais. Olha, o maior tesouro da verdade já confiado aos mortais. A mais solene e terrível advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esse povo, nós, Adventistas do sétimo dia, a fim de serem transmitidos ao mundo. Amém. As 3 mensagens angélicas. O que está faltando é a gente viver em nossa vida a verdadeira justificação pela fé. Entender que nós não somos evangélicos. Exatamente. Deus, como está escrito, nos tirou com a talhadeira da verdade. E eu acredito que nós, como povo, quando entendemos que tem que haver uma transformação prática em nossa vida e vivemos, sermos essa nova criatura, o Evangelho será pregado em todo mundo. Eu vejo, às vezes, muito desperdício de muito dinheiro para pouco resultado nesse investimento da pregação da mensagem. Mas não há necessidade de tanta coisa, né? Como vimos ali, Pedro pregou 3.000 pessoas, se converteu. Eu não acredito que seja que Paulo foi muito eloquente ao ponto de todo mundo ter entendido. Eu acredito que foi o Espírito Santo que convenceu eles. Eu acredito que o Espírito Santo está preparando, está separando um povo para levar essa mensagem de justificação para o mundo, né? Como foi dito, a reforma não terminou com Lutero. Então essa justificação pela fé tem que sair da área teórica e partir para a parte prática em nossas vidas. As pessoas elas precisam ver em nós como pessoas diferentes do mundo. Precisa olhar e ver, opa, essa pessoa é diferente. E os sacerdotes tinham na chapéu deles lá, na coisa, né? Na estola, santidade ao Senhor. Então nós, Adventistas do sétimo dia, Deus nos colocou santidade ao Senhor. Não desmerecendo os evangélicos, né, nossos irmãos evangélicos, nossos queridos, pessoas sinceras, católicos, mas nós, adventistas, fomos chamados para uma pregação especial, que é as 3 mensagens angélicas. Não é porque eu sou adventista, eu sou salvo. Aliás, a irmã acho que até fala que a grande parte de nós estamos perdidos e as pessoas mais sinceras estão dentro da onde? Exatamente, evangélico e até católicos também. As pessoas certo, ouvirão essa mensagem, sai dela, povo meu, e unirão com o povo para dar a última advertência, mensagem de advertência ao mundo, né? Então nós somos um povo como os judeus antigamente, no Antigo Testamento. Era um povo peculiar para pregar uma mensagem peculiar, uma mensagem de advertência ao mundo. E o povo olhou tanto para ele que falou, olha, só de nós ser um povo peculiar, nós já somos salvos, só de ser do povo. Sim. E nós estamos, às vezes, no mesmo perigo de achar que nós somos adventistas do sétimo dia, ricos todos, de nada tem não falta. E aí, eu sou adventista, estou na igreja batizado, sou salvo, estou salvo, irmão. Então, não é isso. Nós temos uma mensagem especial, nós somos, como diz um livro, portadores de luz. Nós somos portadores de luz, vai levar uma mensagem de luz às outras pessoas. Que Lutero não terminou com Lutero, né? E terminará até o fim. E nós estamos com essa tocha na mão, a última mensagem de advertência, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quinta-feira, diz aqui, como era a igreja de Roma, irmãos? Como os cristãos em Roma, como que eles eram, esses cristãos em Roma? Eles eram bem fiéis e conhecidos no mundo pela fé que eles tinham, né? Agora, a pergunta que eu falo é, como que uma pessoa é conhecida pela fé que tem sem demonstrar nenhuma obra? Como que alguém pode ser, eu conheço muito, o Alexandre tem muita fé, mas ele nunca demonstrou que crê, não quer saber de igreja, não quer saber de reforma, não quer saber de nada. Então eu acredito que fala, a vossa fé é proclamada no mundo inteiro, mas eu acredito que alguma obra eles tinham, olha que paradoxo, que demonstrava essa fé. Interessante é que alguns historiadores dizem que Roma era um império muito guerreiro, né? Tinha eles conquistaram na força o mundo inteiro, né? E na época que surgiu o cristianismo ali, que os apóstolos estavam, houve a paz romana. Não teve nenhum tipo de coisa de inimigo fora, que entrou para destruir Roma. Por quê? Pelos cristãos que estavam ali. Sim. Os cristãos fiéis a Deus, então guardou os ímpios
por amor ao cristão. A morte até diz, né? Se fosse tirado o povo de Deus da terra, o povo ia amargar muito, porque Deus ainda protege o mundo pelo povo de Deus. Pelos fiéis. Dá para ver claramente lá quando Abraão intercede pelos os justos em Sodoma. Aí ele começa descendo, né? Parecia até um leilão. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar a cidade inteira pelos 50? Deus prometeu, sim. Aí ele não queria ser irreverente, né? Dá para ver que ele não queria ser irreverente. Senhor, e se tiver 40, não destruirei. E foi chegando até 10, né? Então se tivesse, vamos supor que tivesse 11 pessoas fiéis, Deus ia poupar uma cidade inteira por causa das 11 pessoas fiéis. Então a gente pode entender isso no tempo que nós estamos vivendo. Tanta maldade, tanta crueldade que nós vemos por aí, o Senhor não destruiu por causa do povo fiel. E Roma só caiu depois que o cristianismo começou a desbandar, né? Cair, sim, exatamente. Né? Ali no século IV. E aí os bárbaros, as tribos bárbaras invadiram Roma, porque o cristianismo tinha baixado a norma. Você vê, né? Que benção, né? Cristãos no mundo. Aqui tem um texto de Romanos 15:14 na Bíblia, que para nós, e certo estou, irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para os admoestardes uns aos outros. Esse é o povo que vivia na igreja de Roma, né? Amém. Louvado seja Deus. Mas que coisa interessante também de notar que deveriam ser pessoas muito corajosas para estar tendo uma fé em Roma, na capital, justo na capital, porque você poderia dizer, eu sou cristão, mas vou sair logo daqui, vou logo por algum campo, alguma província, porque você está na capital do império, na maior cidade do império, as pessoas eram executadas ali nos coliseus, né? Então, realmente, não é à toa que a fé, ela era muito, vamos dizer assim, a igreja era muito zelosa, muito fervorosa. Que interessante, quando a perseguição parece que é mais intensa, parece que a igreja se torna mais fervorosa, né? Parece que ela se torna mais decidida a viver o assim do Senhor. Sim. E parece que quando se aparta a perseguição, parece que nós mornamos, vamos assim dizer. As 7 cartas do Apocalipse nos mostra isso, né, na história, né? A última igreja não tem um elogio, porque em 1844 para cá houve uma paz, né? Liberdade religiosa. Então, o que os cristãos fez? Hoje você, na Idade Média, para você ter uma Bíblia, isso é um crime ter uma Bíblia. Até os valdenses, eles costuravam alguns trechos dos escritos, né, na roupa, e se eles olhassem uma pessoa, a pessoa demonstrasse que gostava da mensagem, eles mostravam. E mesmo assim, se dedurassem, eles eram mortos, só porque aqueles textos da Bíblia. Hoje você vai, tem até aqui em São Paulo a Conde de Sarzedas, ali Bíblia por R$5, ali você tem tudo, é tanto livro que nós estamos até intoxicados de mensagem, porque é tanta coisa no YouTube, você pode pregar nas praças, tem liberdade, e por isso que o cristianismo é tão fraco hoje, não há perseguição. Né? Mas apesar de não haver perseguição, nós sabemos que Deus vai levantar um povo que vive conforme assim diz o Senhor e que será muito perseguido. O que está faltando foi o que eu falei. Nós entendemos agora de maneira prática a verdadeira justificação pela fé. Sim. Como eu disse antes, haja um reavivamento, como a irmã Arte disse, né? Sim, não vai haja um reavivamento da primitiva piedade e a fogueira das perseguições vão se acender, né? Exatamente. Porque quando o povo se levantar, aí sim, o povo se levantar com força e vigor, com o Espírito Santo, vai vir perseguição. Amém. Nós possamos estar juntos então quando vier essa perseguição, né? Deus. Pelo assim diz o Senhor. Pelo assim diz o Senhor. Aqui tem um texto, um comentário bíblico adventista, está na lição, que diz assim: apesar da oposição, 20 anos após a crucificação de Cristo, havia uma igreja viva e fervorosa em Roma. Muita oposição. Essa igreja era forte e zelosa. E o Senhor atuava em favor dela. Está no comentário bíblico adventista, página, volume 6, página 1187. Então, como a gente está discutindo aqui, eles eram perseguidos e eles eram mais zelosos ainda. Que bênção, né? Amém. Eu acredito que Deus espera. Deus não baixou a norma. Se era assim lá, eu acredito que vai ser assim nos nossos dias também. Sim. Deus espera de cada um de nós. Deus dará poder para cada um de nós a sofrermos essas perseguições e continuarmos sendo fiéis mesmo assim.
eu gostaria de ler aqui mais alguns comentários. E começa assim, né? Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 273, e diz: estão justamente diante de nós tempos que hão de provar o coração dos homens, e os que são fracos na fé não resistirão à prova daqueles dias de perigo. Então aqui está falando, né, que os tempos serão difíceis. Quem estiver fraco na fé não vai resistir aos acontecimentos. Sim. E aí fala que a gente precisa ter, mediante o estudo da Bíblia, a diária comunhão com Jesus, alcançarmos pontos de vista claros, bem definidos, de responsabilidade individual. Então, querido, nós temos uma responsabilidade como igreja, como um todo, mas nós temos também uma responsabilidade individual, como parte da igreja. E aqui fala: aquele cuja vida está unida a Cristo por elos ocultos será guardado pelo poder de Deus mediante fé para a salvação. E aqui nos diz mais, que nós precisamos examinar as Escrituras, porque Cristo assim o disse. É requerido do cristão que seja diligente em examinar as Escrituras, lendo e relendo as verdades da palavra de Deus. A ignorância voluntária neste assunto põe em perigo a vida e o caráter cristãos, cega o entendimento e corrompe as faculdades mais nobres. É isso que traz confusão à nossa vida. Então, não adianta a gente falar, por exemplo, eu não vou ler, porque se eu ler, eu vou saber. Então, se a oportunidade está para nós e nós fazemos voluntária ignorância, ao estudar, ao nos aprofundar, ao manter essa relação com Cristo, o que acontece? Cega o entendimento e corrompe as faculdades mais nobres. Então, se eu estou num ponto e eu nego e eu começo a fazer a ignorância voluntária, como aqui está escrito, então eu começo a declinar. Então isso é perigoso para nós. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecemos de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que nos habilitará para o que há de vir sobre a terra e nos impedirá de sermos desviados por todo o vento de doutrina. Então, se ocorrem às vezes certos problemas, é porque os irmãos não estão arraigados. Não estão examinando. Não estamos, nós como povo, não estamos examinando as Escrituras. E isso é um grave perigo que nós estamos correndo, porque o inimigo não dorme e ele levantará cada vez mais os seus sofismas. E eu achei muito bom isso aqui, que carecemos de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade. Queridos, estudar as profecias é o termômetro, é o compasso, é a bússola que nós podemos ter para saber onde nós estamos, em que período do tempo nós estamos. Então a gente precisa estudar as profecias de Daniel, de Apocalipse, fazer um estudo sistemático das Escrituras, de em que ponto nós estamos. Sim, é interessante que, juntando isso que você acabou de falar com o que o Alexandre tinha dito, sobre Deus ter nos separado com a talhadeira da verdade, nos traz uma honra e uma responsabilidade. Exatamente. E é interessante de ver que Deus levantou no passado grandes homens, tais como Lutero, outros, Wycliffe e até o mesmo apóstolo Paulo. Mas a maioria, todos esses homens estão mortos. Deus não quer contar mais com eles, não é? Eu acredito que o Senhor quer contar com cada um de nós hoje. Nós estamos vivos. E nós estamos vivos vivendo exatamente nos últimos momentos da história divina. Na grande história do grande conflito, nós não estamos vivendo no começo nem no meio, estamos vivendo no fim. Isso é a responsabilidade maior. A pior geração, a última geração, tem a maior de todas as responsabilidades. Né? Se eles lá atrás conseguiram correr a carreira cristã tal qual correram, será que Deus vai esperar menos de cada um de nós? Sim. Eu penso que mais, né? Porque a luz, né? A luz é mais. A luz, né? Deus não vai requerer
É a mesma coisa que eu do que Lutero, porque você vê que o Lutero não tinha luz toda que a gente Sim. pode ter hoje, né? Exatamente. Hoje a nossa geração é uma luz maior, é a luz total, né? É florescendo. Nossa, a Patrícia leu um texto aqui e falou que aquelas pessoas fracas não vão resistir. Às vezes alguns irmãos, até na inocência, né? Uma pessoa sincera diz assim, quando vir o decreto dominical, a igreja vai, ó, é uma benção. Quando vir a chuva serôdia, irmão Protágoras, eu vou ser uma benção. Então eles estão esperando um evento. Só que quem vai receber a chuva serôdia e quem vai ficar forte em pé na lei dominical é aqueles que receberam a chuva temporã hoje. Que estão em caráter sendo transformados a cada dia, andando, como a gente está falando aqui na lição toda, santo, separado. Aquela pessoa que está santa, se separando daquelas coisas terríveis do mundo e pode tirar nós da fé, essa pessoa vai receber a chuva serôdia. Agora aquela pessoa que está no oba-oba, na festa, vivendo como um ano jubileu, só de festa, estamos bem, estamos tudo bem, não vai conseguir. Não provou a verdadeira justificação pela fé. Não é? Então eu acredito que o convite do nosso Senhor a cada um de nós é que nós possamos viver a proposta, porque assim, pelo nosso poder nós não temos poder nenhum para correr essa carreira cristã. Porém, irmãos, né, que nós possamos ver, dê uma olhada, que posição de honra que nós ocupamos perante o mundo. Nós ocupamos exato perante o universo de honra, porque não só somos um povo escolhido, mas também vivemos na história, nos últimos momentos da história do mundo. E enquanto a maioria das pessoas estão desertando pelo assíntio do Senhor, hoje o Senhor nos chama para viver o assíntio do Senhor perante, mesmo tendo a oportunidade, não é? O jovem, ele hoje, se ele sair com a menina que ele quer, ele não vai ser penalizado no mundo. Então ele tem a grande oportunidade de fazer o que ele quiser. Não é que nem há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Se um jovem quisesse sair com uma menina, ele estaria causando grandes problemas na sociedade onde ele estava vivendo e grandes consequências poderiam vir para cima dele. Agora, hoje não. Hoje todo mundo tem a oportunidade de fazer o que quer e todo mundo é livre. Então, se nós, cada um de nós, mesmo com essa liberdade, queremos viver pelo assíntio do Senhor, olha, nós estamos mostrando perante todo o universo que nós verdadeiramente amamos esse Deus. Sim. E tem uma prova no atletismo, que é o 4x4, se eu não estou enganado, né? 4 pessoas, 4x4. O rapaz corre 1000 metros e passa o bastão por segundo. E assim sucessivamente até o quarto. Desde Adão, todos estão tendo essa redenção. Então passa para um. Verdade presente. Um vai passando para outro, passando para outro. Nós somos o último corredor. Se aqueles lá falhassem atrás, eu não ia conseguir. Mas eles não falharam. Colocaram o bastão na minha mão. Amém. Se eu falhar, o último, os outros estavam tudo vai. Toda a corrida foi perdida. Então os últimos devem correr e dar o máximo pelo poder do Senhor Jesus. Vendo no contexto espiritual, né? Pelo poder do Senhor Jesus, Ele é capaz. E a gente vê no Apocalipse 144 mil, que pensa que eu e você, nós possamos ser desse povo, 144 mil, que vai ter em pé. Venceram a besta, o dragão, o diabo e o mundo. Louvado seja Deus por isso. É interessante de olhar para trás. E o próprio Paulo, no livro de Hebreus, fala que nós estamos cercados por tão grandes nuvens de testemunhas. Quando nós olhamos para trás, nós vemos pessoas sendo queimadas vivas, que nem João Ross. Nós vemos pessoas que nem os Anabatistas não tendo um lugar para morar, os valdenses morando no meio da montanha. A pergunta que eu faço é, será que o Senhor Deus espera menos de cada um de nós? Com certeza não. Com certeza não. Então assim, a mensagem, temos que compreender a verdadeira mensagem de justificação pela fé. Isso não é salvação por obras, isso não é o foco na santidade em si mesma, mas eu viver os princípios de justificação pela fé na minha vida, eu ser perdoado e transformado. Eu acredito que isso é o que está faltando para a mensagem acabar, porque quando eu for transformado, as pessoas vão ver em mim. E quando você acende uma luz, por exemplo, está escuro, se você acende um poste de luz a quilômetros, nós estamos vendo que tem um poste de luz lá. Por quê? Porque no meio de toda a escuridão não tem mais luz. A mesma coisa é cada um de nós.
Se nós formos verdadeiramente transformados por Cristo, de muito longe as pessoas vão ver e olhar, tem uma pessoa diferente ali. Luz, nós somos luzeiros, né? Nós somos sal da terra, luz ao mundo. Jesus falou isso aí. Agora, para a gente encerrar, uma pergunta assim para a nossa discussão, para o termo, né? Se quiser ler algum texto também. Está aqui na lição. Qual é o significado da reforma protestante? O mundo seria diferente sem ela? Duas perguntas aqui. Qual o significado da reforma protestante para nós hoje? O mundo seria diferente sem ela? Com certeza. Com certeza o mundo seria. E eu acredito que toda a história humana, Deus está no controle. Quando nós vemos ali a visão de Daniel capítulo 2, nós vemos que o Senhor revela tudo para Daniel. Como se estivesse dizendo, ó, vai acontecer tudo isso, eu estou no controle. Então, quando a reforma surgiu, é porque era plano do Senhor, tendo em vista que ele tinha não uma nova verdade, mas uma verdade presente para aquela época. Então, não foi que do nada surgiu a imprensa, mas o próprio Deus fez surgir a imprensa naquele momento, porque tinha uma mensagem exata para dar naquela época. Antes, se você for olhar bem, não existia a imprensa, a dificuldade era muito grande, tinha que ser tudo escrito à mão. Né? E o Senhor Deus, não foi o acaso, o Senhor Deus levanta a imprensa, deu conhecimento ao homem, para que aquela mensagem naquele exato momento ganhasse corpo. E é interessante que até a própria colonização do Novo Mundo, da América, da Oceania, porque havia necessidade das pessoas desenvolverem um novo país com princípios republicanos, diferente do que acontecia no Velho Mundo, para que essa mensagem se estabelecesse. Essa mensagem de impérios monárquicos não ia desenvolver muito. Então, até isso Deus planejou cada assunto, foi tudo planejado, isso só pode ter vindo da mente divina, da mente superior. A Reforma Protestante, ela foi um divisor de águas. Sim. O mundo nunca mais foi o mesmo após a Reforma Protestante. Com certeza não. Naquele período onde tudo era tão enclausurado, pessoas eram enclausuradas, sim, conhecimento era enclausurado. Sim. Então, após esse momento, a gente percebe aí o quanto é perigoso nós submetermos a nossa mente à mente de outrem. Sim. Porque isso fez com que minguasse o conhecimento. Então, foi um período ali, o iluminismo, né? Ele chama o período da Idade Média e da Idade Escura, mas a gente sabe que se nós formos examinar os relatos históricos, houve muita briga, vamos dizer assim, em termos mais simples, para que essa Idade Escura não fosse escura. Sim. E a gente percebe que depois disso, quando se quebrou, quando se rompeu esse laço, essas correntes mesmo, o conhecimento, ele ampliou. Logo após foi vindo, né, a Revolução Industrial, tanta coisa aconteceu, a imprensa de Gutenberg. Sim, então o Senhor Deus estava planejando a última geração. Sim. Então, como o Senhor estava planejando a última geração, então no Novo Mundo foi criado novas colônias, novos países. Esses novos países tinham princípios diferentes do que acontecia no Velho Mundo, né? Isso tinha inclusive a questão da liberdade de consciência, né? E aí Deus pode então levantar o adventismo nesse contexto para levar a última mensagem de advertência ao mundo. Ou seja, Deus estava pensando lá na frente. Ele estava trabalhando aqui, mas pensando lá na frente. Então, vocês falou, até um ateu tem que agradecer a Reforma Protestante. Exatamente. A liberdade científica, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão aconteceu pelo esse visor de águas que a Patrícia falou com a Reforma Protestante. Interessante que até a Revolução Francesa deve-se à Reforma Protestante. Exatamente. Porque até eles não poderiam discutir se tivesse ainda na Idade Média. Louvado seja Deus. Então Deus está no controle de tudo, como o Pontaras acabou de falar. E hoje nós temos essa liberdade pela Reforma Protestante. Até as religiões que não são do meio cristianismo devem agradecer a Reforma Protestante. Porque Sim. hoje pode se expressar, principalmente aqui no Brasil, pode expressar sua religião. Sim. Amém. Pode dar uma olhadinha que nos países que abraçaram o protestantismo mais cedo são bem mais desenvolvidos, né, intelectualmente, cientificamente falando. E quanto mais longe está da reforma protestante um país,
menos desenvolvido ele é. Então veja quão importante foi a reforma protestante para o mundo. Para o mundo. Com certeza foi, principalmente educacionalmente falando, né? Isso. Então o desenvolvimento das universidades, Ciência. a questão de, o simples fato de eles quererem que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, o que uma pessoa precisa para ter a Bíblia? Ela precisa saber ler. Sim. Então ela precisa ter uma escola para ensinar ela a ler. Enquanto que num país católico, não. Você não precisa. Você vai ser padre? Não, então você não precisa saber ler. Entendeu? Então, assim, tudo isso são coisas pequenas, mas que a longo prazo traz diferenças enormes. Graças a Deus. E reflete numa sociedade. Então essa foi a nossa lição, né? Louvado seja Deus. Na próxima semana nós estaremos com a lição 2, que é o conflito. Então que você possa compartilhar esse vídeo, possa assistir, compartilhar com seus amigos, para que possamos cada dia chegar ao entendimento do conhecimento da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão Potar, irmã Patrícia. Eu gostaria de fazer um convite aos irmãos que estão em casa. Um convite. O Senhor Deus nos chama para algo maravilhoso. Essa mensagem que nós temos na mão é uma mensagem sem igual. Que nós possamos viver essa mensagem no nosso dia a dia, né? Que nós possamos fazer parte da última mensagem de advertência ao mundo. Né? Que nós possamos estar junto. Meu irmão, vamos estar junto nessa luta. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser humilhados, vamos levantar calúnia contra cada um de nós, mas nós possamos estar junto pelo assim diz o Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração. Querido Pai, nós te agradecemos por nos proporcionar tão precioso momento de estudo da Tua Palavra. Amém, meu Deus. Ajuda-nos a colocar em prática essa luz bendita, a transmitir aos outros um cristianismo vivido e não apenas dito. Amém, meu Deus. Abençoe aos queridos ouvintes e que todos possamos chegar ao conhecimento de Cristo, possamos chegar a uma unidade de fé e que possamos ser preenchidos e cheios do Espírito Santo. Amém. Amém, meu Deus. Dados um restante de tempo na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.